Olá, você é espírita ou espiritualista? Calma, eu não vou te vender nada não. Eu tenho uma mensagem muito importante para a nação do Evangelho. Antes de você assistir esse vídeo super legal que você escolheu aí nesse canal, clica aqui na tela para conferir o meu, ou aqui. Depois você volta e vê aquele, tá? Não clique em pular o vídeo não. Vamos lá, eu propositalmente escrevi esse texto para poder lê-lo aqui para vocês de uma forma mais racional e não ceder às emoções como eu costumeiramente faço. Tá? É de suma importância a manifestação de todas as pessoas do meio espírita, espiritualista e cristãos em geral, em meio à nuvem negra que está assombrando o nosso país nesse momento. Venho através dessa dizer que tenho os meus próprios problemas com o espiritismo, com a Igreja Católica, com a Igreja Evangélica e vários outros meios doutrinários da nossa humanidade. Porém, eu não posso deixar de consagrar a relevância dessas igrejas, centros e templos na salvação de pessoas, tanto as próximas a mim quanto as próximas a você. Não uma, não duas, mas dezenas delas. Não posso deixar de reconhecer essas religiões como o primeiro degrau em um ponto de partida no caminho do despertar espiritual. Gostaria também de pontuar que, assim como os amigos da minha rede, eu acredito que as eleições sejam decididas por uma força imaterial, supranacional, que não cabe discutir aqui nesse momento. Porém, para que eu tenha paz e espírito, eu tenho a necessidade de me manifestar nas redes, nas minhas redes, através da minha responsabilidade com as pessoas que me seguem e que frequentam ou frequentaram o Centro Espírita Natalim Boulevard. Hoje, eu vim aqui numa missão especial. Alguns dias atrás, eu propositalmente postei uma foto do Divaldo Franco recebendo uma medalha do presidente Jair Bolsonaro. Eu sabia das consequências e eu fiz propositalmente para que eu pudesse expor essas pessoas que estão infiltradas no meio espírita e também em vários templos e igrejas pelo país. A ideologia marxista, pregada pelo candidato e ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva e seu candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, vocês verão no vídeo a seguir. 1, 2, 3, 4, 5 mil, e virar o Partido Comunista do Brasil. Para mais não para, aqui está presente a juventude paraguaia. Para mais não para, aqui está presente a juventude paraguaia. E nós queremos construir o socialismo brasileiro. Maria conta uns 30, 40, 50 anos para implantar. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação. Eu acho que a nossa amizade já tem 40 anos. E ele me disse, que a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, é a última chance da minha vida. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical. E como ponto de partida, o expurgo de toda e qualquer religião no país para se promover a instauração das doutrinas marxistas. Segundo os livros de Marx, estima-se expurgação também da família, a tomada política através da Revolução Armada, entre vários outros absurdos que seria necessário que você estudasse, lendo as Bíblias do inimigo para que você esteja avisado quando ele chegar, como é o caso de agora. Além da minha própria manifestação, eu trouxe recorte de líderes e autoridades espíritas reconhecidos mundialmente pelo trabalho em prol da doutrina e em prol da elucidação do ser humano e o esteio ao caminho do despertar. Eu jogo luz primeiramente nas mensagens que recebi nesse post do Divaldo Franco para que vocês reconheçam como o inimigo funciona. Quando ele é provocado, ele, que é doutrinado ideologicamente desde a escola, é ativado para o modo defesa instantâneo da ideologia marxista, custe o que custar. Ou seja, eles respondem abruptamente e de forma violenta a qualquer provocação ou qualquer ameaça, à sua oculta ideologização, que são feitas nas surdinas dos locais religiosos, de forma baixa
e secreta. Estamos na era da luz. O espiritismo é o advento da verdade. E eu venho jogar a luz nessa doutrinação marxista dentro dos centros espíritas, trazendo pessoas para essa ideologia nefasta, estendo votos, roubando pautas de minorias para dar validade à sua fétida causa. Segue então agora para que vocês tenham conhecimento essas pessoas que são professores, jornalistas, palestrantes e supostos líderes espirituais dentro de centros, igrejas, terreiros, que ao verem-se expostos à luz, essa tentativa de deturpação das religiões em prol da ideologia marxista, atacam ferozmente como o tal chamado ódio do bem. Confira. Agora, como próximo passo, colocarei autoridades espiritualistas ou espíritas demonstrando a opinião deles próprios sobre a ameaça do comunismo no Brasil, a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Seguem os vídeos. Nossa pergunta é simples. O que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social? Então, sem qualquer expressão eufemística, declaremos que a posição atual do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras para nós, porque a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas à desagregação. Precisamos honorificar a posição atual daqueles que atualmente nos governam, que vigiam sobre os nossos destinos. A oração e a vigilância preconizadas por nosso Senhor Jesus Cristo se estampam com muita clareza em nosso governo atual. E nós todos vamos dizer com os nossos benfeitores espirituais, devemos orar muito, pedir muito a Deus e unir os nossos pensamentos para que a união seja preservada dentro das nossas forças armadas, para que nós tenhamos o direito de orar, isto é, discursar, permutar livremente os nossos pontos de vista, dar os nossos pareceres, emitir as nossas opiniões em matéria de vivência particular e coletiva. Portanto, com todo o respeito e sem nenhuma ideia de bajulação, falo pessoalmente de minhas pequeninas confabulações com os espíritos amigos e profundamente amigos do Brasil cristão em nosso Senhor Jesus Cristo. Digo que nós devemos pedir para que tenhamos a custódia das Forças Armadas até que possamos encontrar um caminho em que elas continuem nos auxiliando como sempre, para que nós não venhamos a descambar para qualquer desfiladeiro de desordem.
nós não podemos ignorar. Muitas vezes, abramos um parênteses, muitas vezes muitos de nós acreditam que as Forças Armadas devem apenas funcionar nas ocasiões de beligerância, nas ocasiões de guerra diante do mundo civil. Mas a verdade é que espiritualmente nós estamos em grande conflito. Nós estamos em grande conflito com ideias que, trazidas ao nosso meio pelas comunicações de massa, pelas imposições do nosso tempo, em que o problema de massas tem de ser considerado, nós precisamos resguardar o nosso coração para que essas ideias não se infiltrem em nossa vida pública, em nossa vida coletiva, para que não venhamos a perder o dom da liberdade em Jesus Cristo. Nós sabemos que a persuasão química, a própria chamada felicidade química, podem ser trazidas ao nosso povo através de governos que possamos aceitar com invigilância. Essas ocorrências eliminariam de nossa vida a nossa possibilidade de viver como povo livre. Essas ocorrências eliminariam a nossa resistência psicológica e acabaríamos num povo, talvez, fantoche. Vamos agradecer a situação atual do Brasil, porque o Brasil desfruta de ordem, o Brasil está sob o império da lei. E se a Terra está equilibrada no campo cósmico, é porque a Terra obedece a leis. Se o homem está agora deslanchando para outros mundos através do nosso satélite, não foi desordenadamente que os nossos grandes astronautas conseguiram semelhante realização. Eles atenderam a leis, obedecem a leis. Os foguetes da astronáutica obedecem a leis. Nós estamos sob o império da lei e devemos ser gratos a Deus e cooperar para que não venhamos a perder a ordem, porque a ordem é como a luz do sol. De recebermos tanto a luz do sol, nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer esse dom da providência divina. Muitas vezes só compreendemos a ordem quando a desordem aparece. Nós, como brasileiros, não devemos proceder em moldes de insensatez. Reverenciemos aqueles que estão guardando o sentido da ordem em nosso país e fazendo com que cada um de nós possa desfrutar este benefício da ordem em nossa vida particular, em nossos lares, em nossos grupos sociais, em nossas empresas de trabalho, dentro da liberdade que estamos desfrutando. Porque só não estamos desfrutando uma espécie de liberdade, aquela liberdade de prejudicar a comunidade. E nós estamos no tempo das massas e não devemos prejudicar a ninguém, e muito menos a coletividade. Vai enfrentar o materialismo marxista, porque um pouco antes Karl Marx havia apresentado a sua doutrina. Ele era discípulo de Spencer, o materialista inglês, e estava também na Inglaterra. E curiosamente, esse Marx, que prega a doutrina que ele tem o nome, era, como dizem os seus biógrafos, um ocioso, nunca trabalhou. Viveu sempre às expensas da esposa que era rica. E, no entanto, prega uma doutrina revolucionária que tem levado o mundo à falência, baseada em uma estrutura de natureza ética e falsamente científica. Primeiro, ele não era um filósofo, era um economista. Talvez ele entendesse um pouco de economia,
mas não entendia nada de filosofia. Sendo discípulo de Spencer, ele coloca no seu tratado O Capital a melhor maneira de devastar um povo. E um dos itens principais é destruir a família, degradar a sociedade, para que se percam os padrões éticos, como estamos vendo no Brasil. Especialmente quando a digna ex-presidente da República apresentou um projeto a respeito da liberdade infantil de escolher o sexo que deseja ter. Não é importante a anatomia para o marxismo, porque o que interessa é a desordem, é a absoluta manifestação materialista, é a ausência total da dignidade ética. E então, Sua Excelência, a digna Presidente da República, apresenta esse projeto, que uma criança de 5 anos tem o direito de dizer qual é o sexo que deseja seguir. E, naturalmente, na escola, os professores deverão respeitar-lhe a identidade psicológica e não a identidade orgânica. E não deixa de ser ridículo. Que discernimento tem uma criança de 5 anos sobre sexo? Que é apenas um aparelho excretor, porque não existem hormônios. O sexo ainda não está definido, sem dúvida. Mais tarde, no período da adolescência, quando a glândula pineal libera determinados hormônios e aparecem os órgãos anexos da sexualidade, é que surgem os conflitos da adolescência. É o momento em que o indivíduo, também desequipado de informações culturais, opta por esta ou aquela forma de expressar os seus sentimentos. E felizmente evoluímos de tal forma que o preconceito a respeito das expressões do sexo, não é da sexualidade, são perfeitamente toleráveis, aceitos na atualidade, como outros preconceitos contra as diferenças raciais, a conduta moral e etc. Mas é de surpreender-se que uma pessoa que se diga religiosa possa admitir uma situação dessa natureza. E então nós vemos a degradação moral no mundo, e particularmente no Brasil. Mas não são minhas as palavras. As palavras podem ser retiradas do Tratado de Psicologia do notável teólogo e psicólogo Rollo May, inglês, ou melhor, americano, que desencarnou faz 4 anos. Ele disse que os males da atualidade, da nossa sociedade em corrupção, são o sexismo, o egoísmo e o consumismo. E ético. Então surge o marxismo para poder corromper a sociedade e mantermos no estado de materialismo vil, perverso, mais cruel do que o nadaísmo, o existencialismo de Jean-Paul Sartre e Madame de Beauvoir. Aparece agora, e estamos numa sociedade atormentada, em que o sexo deixa de ser uma necessidade biológica para ser nada mais, nada menos do que erotismo. Especialistas em erotismo estão nas redes de comunicação, nas comunicações virtuais, levando-nos à exaustão. E o que responde a psicologia? Somos uma sociedade de pessoas vazias. O indivíduo vazio, que não tem ideal. O jovem na escola brutal, agressivo, o bullying, o desrespeito aos mestres, o desrespeito aos adultos e uma falsa proteção dos direitos humanos apresentada pela ONU, de que não se pode repreender uma criança para que ela não tenha conflito. Então, é claro, os pais ficam com conflitos para não darem nenhum conflito ao filho e deixa o selvagem, porque o estado infantil, segundo a tradição e as notáveis pesquisas, por exemplo, dos sexólogos, psicólogos do século passado e deste, é de que é um animalzinho entre aspas, porque somos animais em forma humana, é que é necessária a educação. E educar é criar hábitos. Ninguém tem hábitos sem disciplina. A disciplina é fundamental à educação moral,
da criatura humana. E desde quando a família se degrada, não tem lar. E nós vemos hoje a escola transformada num campo de batalha, com exceção das escolas militares no Brasil. Por quê? Disciplina. Nós temos que abrir os olhos, minha gente, principalmente os espíritas, que estão seguindo aí o canto da sereia, do comunismo, das doutrinas marxistas, das doutrinas materialistas históricas. Recentemente, eu vi um absurdo tão grande, um manifesto das mulheres espíritas a favor do aborto. Gente, ninguém é obrigado a ser espírita cristão, mas não venham mudar a doutrina espírita. A doutrina espírita é frontalmente contra o aborto. Não caiam no conto da sereia, no canto da sereia. Isto é treva. Isto é sombra das mais espessas, tomando conta do movimento espírita em favor de um assassinato, de um genocídio coletivo contra as nossas crianças, contra os nossos fetos. Não vamos cair nessa doutrina feminista de que a mulher tem direito ao próprio corpo, porque não tem. A reencarnação começa antes mesmo da concepção. É na concepção que o espírito se liga ao corpo. E a partir daí a própria ciência já diz isso. O feto é um feto humano, é um ser humano, embora em formação, não é? Então não vamos endossar o assassinato de fetos humanos por pretensas doutrinas materialistas históricas que são responsáveis pelo comunismo, pela ideologia de gênero, pela defesa dos pretensos direitos da mulher ao corpo, porque isto é uma falácia espiritual. E quem quer que seja que defenda isso dentro do movimento espírita tem que ser combatido em voz alta. Isto não é espiritismo. O espiritismo tem a sua doutrina, tem os seus princípios básicos e precisam ser respeitados. Agora, a pessoa não é obrigada a ser espírita. E se ela é a favor do aborto, que saia do espiritismo, mas não contamine o movimento espírita com suas ideias nefastas, porque isso é assassinato. Nós sabemos muito bem, quem convive com os espíritos desencarnados nas reuniões mediúnicas, nós sabemos muito bem os resultados nefastos para as mães, para os pais, para a família, para os médicos e enfermeiros que praticam o crime do aborto. Todos eles em situação de penúria moral, de sofrimento extremo no mundo espiritual, justamente por terem caído neste conto do vigário, não é? Esse canto da sereia. A vida é de Deus, só Deus pode tirá-la. E o espiritismo é uma doutrina a favor da vida desde a concepção. Não tem outra interpretação. O próprio Livro dos Espíritos traz isso. A própria obra inquestionável de Chico Xavier traz exemplos claríssimos a respeito, não é? A começar, por exemplo, de Nosso Lar, várias mensagens de Emmanuel, de Humberto de Campos e vários outros espíritos falando sobre isso. Vamos defender a nossa infância. Não podemos ser influenciados por esse pessoal materialista, porque eles querem subverter os princípios cristãos do espiritismo. Não é? O espiritismo é uma doutrina cristã, sim, a favor da família, a favor da concórdia, da paz, a favor do amor, a favor da espiritualidade. Nós somos seres espirituais em trânsito pela materialidade terrestre. Nós já somos seres humanos antes de reencarnar.
E todo aborto que se faz é um projeto espiritual que se frustra. Um projeto que levou, talvez, décadas para ser materializado, programado, estabelecido no mundo espiritual em favor do reencarnante, porque o reencarnante precisa da vida terrestre para evoluir. E ele conta com o apoio da mãe, o apoio do pai, o apoio dos avós, dos tios, para que ele possa renascer na Terra e vencer os próprios débitos de outras vidas, viver, amar, aprender, estudar e progredir sempre. Tal é a lei divina. A reencarnação é uma bênção de Deus e não existe ser humano na Terra capaz de se opor a isto, não é? Capaz de doutrinariamente subverter esta ordem. Quem assim o faz com total influência das trevas espirituais da Terra, que querem manter o atraso espiritual do mundo terrestre, que querem manter a Terra na situação de mundo de expiações e de provas, porque é justamente no mundo de expiações e de provas que eles dominam, porque o materialismo domina no mundo de expiação e de provas. E nós estamos num projeto de elevação espiritual. O nosso projeto, o projeto do Cristo, através do qual o Espiritismo chegou há 160, 170 anos atrás, é um projeto de regeneração da Terra, pelo qual o paradigma da espiritualidade haverá de vigir na ciência, na filosofia e na religião. E tudo que está fora disto, como dizia o Chico, é conversa fiada, é balela. E nós não podemos ser coniventes com isto, e nós não podemos ser omissos em nossos centros espíritas em combater esta insanidade moral. A partir de 2008, a reeleição para o mandato de mais 6 anos, é o que eles estão querendo programar. Eles querem deixar o Lula com a longevidade do poder. É o populismo do Brasil. O povo é submisso. O plano de Lula é comparado ao do venezuelano Hugo Chávez. Há uma prestação de conta da campanha da reeleição que o PT recebeu 10 milhões de empresas que têm concessões de serviço público e que a lei proíbe. O estudo revela que a fortuna pessoal do Lula da Silva é estimada pela revista Forbes em 2 bilhões de dólares. O presidente estaria usando tal fortuna para comprar televisões a cabo, a fim de formar uma rede de comunicação com o filho Lulinha, que estaria administrando uma fortuna pessoal de 900 milhões. Agora, há uma divulgação para sustentar o trabalho de comunicação do governo petista. Lula está comprando jornalistas amestrados? Tudo indica que sim. Lembra que eu já falei que é um povo da Rede Globo que só fala a favor dele o tempo todo. E tinha um cara que trabalhava lá que hoje está mexendo com a TV do Estado. Então, lembra que eu falei isso na hora que ele saiu? Falou isso tudo. Agora aqui, o presidente estaria pagando por fora, veja bem, para jornalistas famosos, de grandes redes de TV e jornais, especialmente escalados para analisar a notícia de uma maneira não contundente ao governo petista. Olha lá, fatos e versões, lá no Globo News, é de vomitar. A moça que fala isso lá o tempo todo é de vomitar. Tudo é o Lula, o presidente Lula. É tudo a favor. A Rede Globo está vendida porque eles compraram, a Rede Globo está falando aqui, comprando oposição com ameaça de denunciar as mazelas dos opositores, e também a Globo já tirou os comentários de Arnaldo Jabor da CBN. A Globo recebeu 800 milhões de empréstimo camarada do PT através do governo e do BNDES. Agora, em troca, a Globo só mostra Lula sorrindo em um ângulo fotográfico favorável em seus telejornais. Serra só aparece em todos sisudo e mal-humorado. Está aqui falando, um negócio bem claro. Eu não sei se é a turma se esse homem é da turma do Serra, mas não interessa. Que essas coisas tem na Rede Globo, nós estamos vendo. Agora, milhões de pobres estão recebendo R$300, 2 por família, sem trabalhar. Vão votar no Lula. Ele está comprando os votos.
Agora, desde esse ano aí tudo, e eles estão tirando, agora tem bilhões que estão dando tudo. Isso é compra de voto. Já em 1940 no Brasil tinha isso no interior. E o governo, agora aqui, sabia que o maior acionista da TAM é a mulher do Zé Dirceu? E o governo ajudou a fundar a Vale para a TAM subir. Na verdade, você acha que é a mulher do Zé Dirceu que é acionista da TAM, ou ela é laranja da quadrilha do PT? Eu estou lendo aqui o que está na internet. É bom vocês saberem, porque está aqui. Agora, vocês vão falar assim, precisa apresentar os dados. Está aqui, ó. Emissora de metalúrgica no ABC sai em 90 dias. Estado de São Paulo, que eu recortei de ontem. Está cá. Página inteira. Agora, ó, aparece aqui. Reuniões para agilizar processo de liberação das concessões para a rádio e TV vem ocorrendo entre Lula, Dilma e Hélio Costa. Está aqui, ó. Então veja, isso que ele está falando ali, pelo menos isso aqui nós temos um dado, ó, é baseado em fatos. O negócio está aqui, é o que eles estão falando ali. Vocês estão entendendo? Então, essa é a posição atual do PT e do presidente da República. E outra coisa, tem gente do exterior que já mandaram isso até para o Senado brasileiro. Eu não sei se alguém vai falar nisso, nunca falaram, né? Então nós estamos falando aqui para a gente ficar a par do que se passa. Você vê, o comunismo é uma ideologia. A direita não tem ideologia. Eles param de pressupostos o quê? Ideológicos. Não quero dizer que algumas coisas não parecem muito bacanas ali no contexto. Não quero dizer isso. Mas é uma ideologia. Principalmente que, na hora de pôr na prática, é que é um troço difícil. De repente, como fazer isso? A não ser que eu sacaneie, oprima. Então, é sempre a tentativa dos comunistas foi fazer, né, revolução e, obviamente, ditadura. Mas no massacre do ser humano, fale. Os sistemas que eram mais liberais persistem, mesmo que não satisfaçam todas as necessidades. Não porque isso, porque aquilo, não. É o que você consegue pôr na prática. As ideologias, qualquer uma delas, elas não valem nada. Eu acho que a ideia de uma boa organização tem que estar, em primeiro lugar, no real. Vocês concordam comigo? No real, qual é a realidade humana? Deixo aqui claro a minha posição em prol da liberdade, seja ela religiosa, política ou de expressão. Motivo esse pelo qual venho promulgar publicamente o meu voto no presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque nesses últimos 4 anos, eu que esperei a tal da ditadura chegar, o fascismo chegar, a morte dos gays, dos negros, o machismo, a misoginia e no fim, não observei nada mais do que o progresso da nação em prol do resgate do nosso patriotismo, do nosso amor por Cristo e, por fim, da nossa expansão como nação celeiro do mundo. Então eu quero ler para vocês agora trechos de obras espíritas que se referem ao comunismo. Vejam só. Desigualdade das riquezas, questão 881 do Livro dos Espíritos. Será possível, já terá existido a igualdade absoluta das riquezas, que é o que prega o comunismo? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Ou seja, todas as pessoas são diferentes, têm méritos diferentes, têm fases diferentes, estão em encarnações e em missões diferentes. Então é impossível a gente chegar numa uniformidade no qual estaremos em absoluta riqueza em todos nós. Isso é para mundos felizes. Compreendem? É isso, é para mundos felizes. Então, não adianta queremos impor mundos felizes num mundo de expiação, né? Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Aqui é uma referência clara ao comunismo. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seriam a curto prazo, desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Ou seja, que ele fala aqui, que funcionaria apenas a curto prazo, pela força das coisas. O que seria a força das coisas? O ser humano falho, né?
um sistema econômico falho. E aí ele explica que aquilo que eu falei no começo da live aqui, combater o egoísmo, que é a vossa chaga social, porque grandes líderes de grandes riquezas geram riqueza através do trabalho para o próximo, né? Através do não ao plenamente supérfluo, entendeu? Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual, né? A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões. E mostra claro a diferença entre os seres humanos, né? Então não tem como você querer tornar igual, uniforme, uma miríade de pessoas com ideias e aptidões diferentes. Supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido, desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Ou seja, aquele ímpeto da pessoa, da busca pelo progresso, da evolução científica, a evolução mecânica, a evolução médica, evolução em geral material do ser humano, né? Essa busca, ela seria cessada, né? Porque a pessoa teria que arrastar com ela milhões de outras pessoas que às vezes não têm a mesma capacidade, a mesma vontade, entendeu? Então, seria um fardo. E aí a pessoa perde aquele ímpeto, né? E vive na iniquidade por ela ser capada das suas capacidades, porque não tem um mérito, não tem a meritocracia. Livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Nesta época de confusão e amargura, quando, com as mais justas razões, se tem por toda parte a triste organização do homem econômico da filosofia marxista, que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que lutaram e sofreram no pretérito da humanidade, as medidas de repressão e de segurança devem ser tomadas a bem das coletividades e das instituições, a fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio não elimine o altar de esperanças da pátria, que o capitalismo, visando a própria tranquilidade coletiva, seja chamado pelas administrações ao debate, a incentivar com seus largos recursos a campanha do livro, do saneamento e do trabalho em favor da concórdia universal. Quero focar nesse texto, que ele é exímio, perfeito, né? Aqui fala das tradições que lutaram o pretérito da humanidade, ou seja, tudo aquilo que foi conquistado através da nossa cultura, através dos estudos religiosos, enfim, tudo, né, no que a humanidade se transformou, é alvo, né, da ruína oferecida pela filosofia marxista. Então, há meios de defender todo esse conhecimento que nos levou a ser quem nós somos hoje. As medidas de repressão e segurança devem ser tomadas a bem das coletividades e das instituições, né, a fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio, que é assassinato, né, morte, genocídio, que é o que eu mostrei para vocês no começo da live, não elimine as esperanças da pátria.
E que o capitalismo, que é aquilo que eu falei antes, no começo da live, ele gera tranquilidade, seja chamado pelas administrações ao debate, ou seja, os governos democratas, eles têm que incentivar e mostrar para as pessoas que retêm os largos recursos, a incentivar aos mais pobres para que eles gerem conhecimento, né? Para que eles tenham um mínimo, né? Que seja saneamento, que eles tenham trabalho, que eles tenham uma moradia, entendeu? Ou seja, que venha conscientemente, não obrigatoriamente, dos grandes líderes desse capitalismo, o auxílio aos mais necessitados, né? Através da moral, através da religião, que seja exercido esse auxílio, mas que esse auxílio seja edificante, né? E não inebriante, porque se ele for inebriante, as pessoas ficam dependentes disso, e não temos que gerar dependência, nós temos que gerar um pouco de ego nessas pessoas para que elas queiram buscar através do próprio mérito a melhora, entendeu? Livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele relata: aparece o socialismo propondo reformas viscerais e imediatas no começo do século. Alguns idealistas tocam a utopia de Thomas More ou a república perfeita idealizada por Platão. Fundam-se as alianças do anarquismo às sociedades de caráter universal. Uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando a destruição mais completa. O fim do século que passou é o cenário vastíssimo dessas lutas. No trecho que se segue, onde Emmanuel denomina restabelecendo a verdade, ele fala da missão do Espiritismo e inclui que, dentre elas, compete a nós espíritas o combate, no sentido de desmenti-las, as teorias igualitárias absolutas, mesma denominação que, no trecho anterior, ele usa para se referir ao socialismo. Com as verdades da reencarnação, ele se referindo ao Espiritismo, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas. Ou seja, as diferenças entre as pessoas, diferenças de cores, as diferenças morais, as diferenças intelectuais, diferenças das riquezas, todas as diferenças dos seres humanos são explicadas através da reencarnação. Livro Socialismo e Espiritismo, Leon Denis, capítulo 4. O socialismo de Karl Marx, homem ácido e odioso, cujo objetivo principal é a guerra de classes. Tudo isso desprovido de generosidade e grandeza e não leva senão a investida ao esmagamento de uns pelos outros. Kardec diz em Viagem Espírita de 1862, nos discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux, o Reencontro 3, o seguinte: a totalidade das riquezas posta em comum criaria uma miséria em geral, em vez de uma miséria parcial, que a igualdade hoje estabelecida seria rompida amanhã pela mobilidade da população e pela diferença entre as aptidões. Que é o que eu acabei de falar. Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, a Lei do Trabalho. Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou-se inútil à sua existência, porquanto esse vive à expensa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com suas faculdades. Eu termino esse vídeo dizendo para você, do seu critério mais justo, que você não está procurando um namorado e nem um pai. Eu tenho certeza que você está cansada ou cansado de políticos com fala suave e língua de prata, que mentem descaradamente de forma suave, com palavras doces e que apunhalam a nação pelas costas. Tudo ficou às claras com Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, Simone Tebet, entre outros, que hoje, depois de tudo que falaram do candidato Lula, o estão apoiando para o caminho da presidência. O nosso país corre o risco de declínio certo com a regulação da mídia.
A perseguição às religiões, como é feito na Nicarágua, em vários países africanos e na própria China, queimam igrejas, como foi feito no Chile e em outros países. Eu peço então, portanto, que façam como vocês fazem comigo. Conseguem ver através das minhas palavras duras, mas justas. Peço que dê a mesma oportunidade para o presidente mostrar para vocês que o caminho de uma nação é através da união dos povos e não da segregação vitimista, como é feito pela doutrina marxista, do dividir para conquistar. Não deixe palavras duras ou piadas idiotas ou qualquer besteira falada da emoção terem mais peso no coração de vocês do que um ladrão convicto que foi solto para disputar essa eleição, com o apoio de uma corte e de políticos nefastos que corroem através da corrupção as veias desse Brasil. Pondere com razão, não com emoção. Não podemos deixar a nossa nação cair na mão de bandidos. Seremos vergonha mundial por termos um ladrão à frente dessa nação, da pátria do Evangelho. Estou com o coração e mente limpo por estar fazendo a minha parte e estar me expondo publicamente para que eu possa gerar reflexão na mente de vocês. Porque não haverá segunda chance se o país cair dessa vez. Ele muito provavelmente nunca mais irá se levantar. Então, o peso da sua escolha tem o peso final. Tanto você, que está entre as 40 milhões de pessoas que não foram votar, ou você que foi enganado por Alckmin, Tebet e Ciro. Então use toda a sua espiritualidade, toda a sua razão, para votar numa pessoa, não com um sentimento que aflige o seu ego, e sim que aflige a segurança dos seus filhos e da sua devoção a Cristo. Pense bem, fique com Deus e vote com consciência, mas vá votar. Não fique em cima do muro. Conto com a sua disposição, com a sua fé e com a sua ação. Um abraço. Fiquem com Deus.